Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro editorial desse sabadão abençoado, nosso café com política. Ontem ficou faltando um vídeo, né? Pessoal, eu tô de viagem novamente, tá? E acaba que o hotel que eu fiquei tem uma internet horrível, tá? E a internet dos dados móveis também não tá lá grande coisa. Então, ontem eu não consegui fazer o último vídeo, né? Tava custando abrir aqui, na verdade é o hotel que eu estou, né? Então eu tô gravando para colocar o vídeo, tá levando mais de hora para carregar e aí não dá para colocar os vídeos no tempo certo, tá? No tempo que eu quero colocar. Mas enfim, vamos falar sobre tudo que tá rolando, o que tá acontecendo. Vocês viram o caso do Hélio Negão, que tá chamando a atenção pra caramba. É o deputado Hélio Lopes, né? Eu o chamo de Hélio Negão, ele me pediu pessoalmente para que eu o chamasse de Hélio Negão, né? Quando eu estive na Câmara dos Deputados, isso em 2021, né? Eu visitei vários deputados, entre eles o Hélio Negão, tá? E ele que tem um assessor que é um cara, gente boa demais, o Jacques, nos atendeu pelos pleitos que à época eu levava dos aposentados, das pessoas com autismo. E aí ele mesmo me falou, ó, Hélio Lopes não, eu sou Negão, tá? Se o cara falou, pra mim é o Hélio Negão, né? Olha, ontem ele fez uma coisa que pra mim os deputados já deviam ter feito há muito tempo por causa da anistia. Começou um protesto silencioso. Amordaçou a boca. Armou uma barraca na porta do STF, colocou uma cadeira de praia, sentou lá e falou, eu vou protestar. E ficou lá. Sabe qual foi a medida? Polícia do governo indo lá para fazer baculejo dentro da barraca dele. Você viu isso aqui? Dá uma olhada nesse trecho. Ó, o que aqui fala? Ó, com mordaça, camisa de Israel e Bíblia na mão. A melhor forma que a direita tem de protestar. Tá vendo? Foi no sol, ficou lá e começou um protesto, tá? Pois é, isso aí chamou uma atenção, né, pesada. A Polícia Militar do Distrito Federal foi lá, né, fiscalizá-lo, né? E fazer um baculejo, eu vou tirar o som aqui, tá? Foi lá para investigar a barraca dele, né? Para abordar, visitar a barraca, ver o que estava acontecendo lá dentro, né? Isso foi uma cena, né? Que foi publicada pelo próprio Sóstenes Cavalcante. E aí, eu tô pegando alguns trechos, né? Que eu peguei na internet, em alguns jornais, né? E vamos lá. A polícia interroga deputado do PL que está acampado em frente ao STF. Né? Ela foi lá interrogar e falar, não, mas peraí, por que você está aí? Né? Tá vendo? Ele não falou nada, amordaçado. Apresentou a credencial de deputado federal. E começou um movimento silencioso. Não avisou para ninguém, não fez alarde, não fez auê, não fez bravata, só foi. E começou a fazer aquilo que o Estado Democrático de Direito permite, que é manifestar, que é expor o seu ponto de vista, que é expor o seu pensamento, né? E aí as pessoas se solidarizaram. Manifestantes fazem roda de oração em volta de barracas em frente ao STF. E aí começou, né? Isso aqui já era noite, né? Quando essa publicação saiu. Ou seja, o Hélio Lopes ficou o dia todo lá em protesto, tá? Em protesto. Levantou para fazer oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, dono do céu
céus e da terra, para não cair uma folha de uma árvore, se não for da tua vontade. A última palavra, amém, né? Amém. E aí, né? Logo depois disso, deputados começaram a chegar também para colocar barracas lá também. Dá uma olhada. Matéria do Metrópolis, tá? Segundo deputado, monta a barraca na frente do STF para protestar contra Moraes. É esse o caminho, tá? É esse o caminho. Segundo deputado, monta a barraca para protestar contra Moraes. O coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, se juntou ao deputado Hélio Lopes no protesto contra o ministro. Toda a oposição tem que estar aqui, gente. É a oposição inteira que tem que fazer greve de fome, que tem que parar lá e isso chamar a atenção do mundo. É isso aqui que tem que acontecer. Todos os deputados de oposição, senadores de oposição que estão indignados, teriam que ir para lá, fazer greve de fome, fazer mobilização. E eu queria ver o que vai acontecer. Vão mandar retirar esses deputados de lá na porrada, na pancada? É isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer? Então, assim, o Hélio Lopes, ele pode ter começado de forma silenciosa, de forma solitária, de forma humilde, né? Algo que pode se tornar um divisor de águas, algo grande para nossa nação. Eu estou procurando aqui para ver se eu encontro, tá? Se eu localizo aqui, teve um trecho em que o Sebastião Coelho foi também até o local onde o Hélio Lopes estava. Eu acho que eu não tenho a publicação aqui. Deixa eu ver. Achei, tá? O Sebastião Coelho, desembargador, também foi lá, né, gravar com o Hélio Lopes. Acompanha. Em apoio ao deputado Hélio Lopes, no seu protesto silencioso por liberdade. Não tem um grito maior por liberdade do que o silêncio. E nós temos que lutar enquanto é tempo por nossa liberdade. Essa opressão que esse ministro Alexandre de Moraes, que é um criminoso, isso não é um juiz que está fazendo com o nosso país, não está correto. Então você que está em Brasília, venha passear aqui na Praça dos Três Poderes, fazer um passeio pacificamente, bater papo com as pessoas que estão aqui em apoio ao deputado Hélio Lopes. Eu ficarei aqui com ele o tempo que for necessário dentro dessa manifestação silenciosa, que representa muito para todo o nosso país. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui pode se tornar um movimento grande, tá? Pode se tornar um movimento que pode romper fronteiras. É um movimento que pode romper, né, barreiras. E aí, agora, a única coisa que nós podemos fazer é declarar que toda solidariedade, né, ao deputado federal Hélio Lopes e todos da oposição que vão para lá, tá? Então, assim, eu digo uma coisa, aos deputados de oposição, o mínimo, e senadores, o mínimo que deveriam fazer é se juntar ao Hélio Lopes nesse protesto silencioso, né, em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão, em defesa do Brasil. Isso é importante, tá? Mas vamos lá. É o seguinte, algumas questões estão chamando ainda, né, embates, né? Por exemplo, um grupo de senadores foi lá para os Estados Unidos, o que incomodou, de certa forma, o Eduardo Bolsonaro, que disse que o Donald Trump não vai atender nenhum desses senadores que foram aos Estados Unidos. O senador Marcos Pontes entrou em confronto direto com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que é papel dos senadores, sim, ir lá tentar resolver esse problema aqui, ó. Essa é a publicação, o Vinícius Carrion republicou aqui, né? E aí a nota diz o seguinte, ó. Astronauta Marcos Pontes. Comitiva do Senado em Washington. De onde surgiu essa ideia? Essa comitiva do Senado em Washington não surgiu de última hora.
é fruto de um trabalho construído com seriedade e visão estratégica, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre os parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos. O momento internacional exige atenção. Debates como o tarifaço do Trump, a relação dos Estados Unidos com os BRICS e a venda de petróleo russo ao Brasil impactam diretamente o nosso Brasil. Não estamos aqui para negociar. Isso cabe ao Executivo, mas estamos aqui para representar o Parlamento, ouvir, dialogar e levar a posição firme do Senado brasileiro. Senador astronauta Marcos Pontes, integridade e compromisso com o Brasil, tá? E ainda postou uma foto dele aqui, tá? O que rola? O Vinícius Carrion escreveu aqui, ó. Não é possível que o senador astronauta Pontes não tenha entendido absolutamente nada. É inacreditável. Ou seja, não se trata de dialogar com o governo Trump. Vai além disso, tá? É uma mobilização hoje que acontece, né, em relação ao governo Donald Trump, em relação ao tarifaço que existe, né, onde Lula, a cada dessas ações que faz, cria um embaraço maior com os Estados Unidos. E não há Senado que vai recuar agora o Donald Trump. Tá? Então não adianta. O Marcos Pontes indo junto com a comitiva, até da esquerda, para defender um diálogo com o Donald Trump, pelo contrário, ele só enfraquece o discurso hoje, né? Ou seja, com a esquerda. Então, essa é a crítica que o Astro Pontes, né, o Marcos Pontes recebe. Vamos lá. Publicação da CNN, né? O deputado Coronel Crisóstomo fez uma publicação onde ele escreveu o seguinte: urgente. A negligência de Lula pode custar ainda mais caro para os brasileiros. Veja a matéria da CNN. E eu vou colocar um trecho aqui para que vocês possam ver, tá? Realmente nós podemos chegar num momento caótico, né? Um momento assim, gritante desse embate político entre Brasil e Estados Unidos. Acompanha só. Absolutamente descartado hoje, há 6 dias do início do tarifaço, uma ligação para Donald Trump. Isso está fora de cogitação no momento. E por que isso é tão importante? A gente sabe que governistas, aliados, até o próprio líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tem pressionado, tem pedido, tem aconselhado, que o presidente Lula não se deixa pressionar, mas tem sido aconselhado o presidente Lula por esses vários aliados a fazer uma ligação para Donald Trump, mesmo que ele não atenda o telefone, mesmo que a conversa não dê em nada, mas por quê? Para tentar blindar politicamente de eventuais críticas de que, olha, o presidente Lula não fez nada. Nós tentamos tudo, Nós tentamos tudo e o presidente Lula não fez nada. Então, para blindá-lo, essa é uma desse tipo de crítica, era um aconselhamento. Mas, como o Daniel disse, Lula decidiu e não vai ligar para Donald Trump, não vai tomar essa iniciativa. Vamos deixar muito claro, não há o mínimo, né? O mínimo interesse do Lula em encerrar esse assunto. O Lula causou isso e ele quer manter isso até as últimas consequências. O senador Flávio Bolsonaro fez uma publicação onde ele diz o seguinte: o Lula não será mais presidente do Brasil, afirma Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada. Bom, Bruno, se nós tivermos eleições livres e transparentes em 2026, a primeira certeza que eu tenho é que Lula não será mais o presidente do Brasil a partir de 2027. Um governo trágico, desastroso que ele faz, que prometeu esperança para o povo brasileiro e está entregando só decepção. E é óbvio que toda essa perseguição com relação ao maior líder da direita, o presidente Jair Bolsonaro, isso gera uma sensibilidade por grande parte da população, Bruno. Então você vê que essa humilhação ele é sobre... Bom, Bruno, se nós tivermos eleições, tem a credibilidade para sim pedir votos para deputados, para senadores, para governadores, que eu não tenho nenhuma dúvida, nós seremos a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, uma maioria ainda maior do que aqui nós temos hoje com relação a parlamentares que se intitulam como conservadores e de direita, e eu não tenho nenhuma dúvida
que a partir de 2027, se a gente não conseguir resolver os problemas do Brasil até lá, e eu estou insistindo com isso aonde eu falo, Bruno, a solução para esse tarifaço lá dos Estados Unidos não está lá nos Estados Unidos. A solução está aqui no Brasil. A solução está aqui, a gente aprovar a anistia. E a gente tem voto para aprovar a anistia. Mas sabe por que ela não é essa aqui é pautada? Porque o Alexandre de Moraes ameaça o Congresso Nacional, falando o seguinte, ó, se aprovar essa anistia, no dia seguinte eu vou declarar ela inconstitucional aqui no Supremo. Quer dizer, que independência entre os poderes é essa? É que harmonia que existe? Nada, nenhuma. É o nosso Estado democrático de direito completamente subvertido. Isso tem que mudar até lá. E cabe a nós a solução. Não está difícil resolver, mas a gente tem que ter autonomia, os poderes têm que voltar a ter a sua independência para poder cumprir com as suas obrigações, como é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, aprovar ou não uma anistia. Pois é, essa pauta da anistia parece estar cada vez mais longe. O argumento, né, do Donald Trump é justamente esse. O clima hoje que paira na Globo News, por exemplo, é um clima de velório, né? Por quê? Porque enquanto uns, né, poderiam agir como presidente da República, não agem. E preferem ficar colocando a culpa no Eduardo Bolsonaro. E eles já viram que não adianta colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro, que isso pode ter colado até por uns dias, mas não cola mais. Dá uma olhada nesse trecho da matéria da Globo News. Tem uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar ao que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. Então, é uma sandice isso tudo que está acontecendo. E começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos. Ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo, ele quer humilhar o Judiciário e o Executivo. Ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Isso é uma guerra. Ué, eu pensei que ele era só um bananinha, né? Uma piada entre as mesas de conversa, né? Olha, o que dá a entender é que não é bem assim, né? O que a gente chega a entender é que o Eduardo Bolsonaro, por mais que seja, ele está levando porrada da oposição, da base do governo, ele está levando porrada da imprensa, mas ele está ganhando até força. Dá uma olhada nessa publicação da Revista Oeste, por exemplo. O Eduardo Bolsonaro, né? Câmara descarta a cassação de Eduardo Bolsonaro, mas o impasse persiste em ano eleitoral. A possibilidade de Eduardo Bolsonaro perder o mandato por ausências em 2025 está descartada. De acordo com as normas atuais da Câmara dos Deputados, mesmo se faltar a todas as sessões do ano sem justificativa, ele não corre o risco imediato de cassação. O deputado que permanece nos Estados Unidos desde o início do ano com a família está amparado por um ato da mesa diretora de 2017. Esse regulamento determina que a apuração oficial de faltas só ocorre a partir de 5 de março do ano que vem, retardando qualquer processo. Ou seja, somente no ano que vem, né, começa essa busca aí, né, sobre as faltas do Eduardo Bolsonaro. E aí, né, eu acho interessante porque o Eduardo Bolsonaro, né, vai poder articular, ele tem até março do ano que vem para poder articular ou um ministério, ou um cargo, alguma coisa nesse sentido. E aí, esse barulho esquisito que vocês ouviram aqui, é a matéria aqui, ó, do Ceará Antenado, ó. Tá? Só para dar emoção, né? Ó, Barroso cancela palestras em universidades dos Estados Unidos após o visto ser cancelado. Deve estar pistola com Trump e com Eduardo Bolsonaro. O cancelamento de vistos de 8 dos ministros da corte atingiu em cheio a ativa agenda acadêmica internacional do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso.
Antes do anúncio dos Estados Unidos, o ministro tinha convites já aceitos para falar nas universidades de Yale, Stanford, Nova York. Barroso também, ainda, uma ligação permanente com a Universidade de Harvard, é o mais afetado pela sanção ao Supremo. O Barroso, que é uma figura assim, famosérrima, né, perante os capitalistas malvadões e yankees, né, como é que chama? Capitalistas colonialistas, malvadões americanos. Diante deles, o Barroso era o que mais gostava de estar junto com eles e foi o mais afetado. O Barroso é mais famoso nas suas palestras do que o Rogério Carnal, esquerdista, do que o Pondé, de direita, do que o Cortella, né? Muito coerente o Cortella em muitas falas, mais do que a Monja Cohen. Se brincar, né? O Barroso dá mais palestra até do que o Pablo Marçal, né? Que dá palestra todo final de semana. Então, assim, foi impactado, né? Foi impactado. E aí, vem cá. Vocês conhecem o Efraim Filho, né? Da Paraíba. Gente boa pra caramba, tá? Gente fina. Ele é do União Brasil. E apesar do partido ainda estar nesse lenga-lenga com o Lula, ele já chutou o balde e falou, olha, tô fora. Candidatou a governo do estado, da Paraíba, e recebeu o apoio da Michelle Bolsonaro. Líder da União no Senado, rompe com Lula e divide palanque com Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, declarou apoio à pré-candidatura do líder da União Brasil no Senado, o Efraim Filho, da Paraíba, ao governo da Paraíba nesta sexta-feira. A sinalização representa o rompimento do senador com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Efraim ecoou lemas da direita como a defesa da família e as falas contra o aborto durante o lançamento da nova sede do governo do PL no estado. Também declarou apoio à pré-candidatura do ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, ao Senado. Pois é, eu torço muito que o Efraim Filho, tá, seja exitoso aí, né? É uma figura que eu conheço pessoalmente, sei que é uma figura que tem um bom coração, sempre teve estendendo a mão pra gente quando a gente precisou, então é uma figura, né, que eu acho que é um acerto aqui da Michelle Bolsonaro e da direita apostar no Efraim Filho, tá? Acho que é um bom acerto, tá bom? Vamos lá, pessoal. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação no Instagram dele, onde ele diz o seguinte, abre aspas, qual o futuro de nossos filhos no Brasil que história não nos conheça como covardes? Dá uma olhada no trecho dessa fala aqui, que é bem polêmica, do Eduardo Bolsonaro. Prestes a escolher dois caminhos. O caminho de Cuba e da Venezuela, onde os senhores serão, né, eternamente escravos, vão trabalhar para pagar altos impostos, para sustentar as viagens do Lula, né, com a Janja, a sua eterna lua de mel, para resgatar a corrupta do Peru, como a ex-primeira-dama Nadine, que foi trazida para o Brasil. Isso sim, uma violação, uma interferência em outro país, no judiciário, ou se a gente vai estar disposto ao sacrifício pessoal para salvar o nosso país inteiro. Essa guerra extrapola até a questão da anistia, para soltar aquelas senhoras, para permitir que todos os exilados possam retornar para o país. Ela vai ser decisiva para as próximas décadas no Brasil. A gente vai decidir aqui se eu vou poder entrar ao vivo na Revista Oeste, ou se daqui a pouco as portas da Revista Oeste serão fechadas. Porque vocês já viram que Alexandre de Moraes não tem limites. E eu sei que ele está disposto a tudo. Agora, o que eu quero saber é, Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Empresários brasileiros, é hora de, em massa, fazer pressão contra o Alexandre de Moraes, bater na porta do STF e do povo ir para as ruas, principalmente, né, dia 3 de agosto, além de outras eventuais manifestações. Nós estamos prestes a escolher dois caminhos. Pois é. O Eduardo Bolsonaro, que se tornou, né, uma voz conservadora, né, no discurso com os Estados Unidos, né, e assim, a fala do Eduardo Bolsonaro é isso. O agro vai ter que bater na porta do STF, né, na porta do Lula e falar, gente,
o Trump já falou que não vai recuar. E se vocês não recuarem, quem vai tomar somos nós. Vocês vão ter que recuar. Vai lá, solta o Bolsonaro, libera o Bolsonaro e vê se as tarifas vêm. Se a tarifa vier, aí vocês mandam prender o Bolsonaro de novo. Mas tem que recuar. Então o agro tem que pressionar, né? O embaixador dos Estados Unidos disse que missão brasileira para negociar tarifas deveria ser adiada, né? Aquele discurso lá dos senadores que vão, do Marcos Pontes, vão chegar lá e dar com a cara no muro, né? A missão comercial de empresários brasileiros que irão aos Estados Unidos negociar o tarifaço deveria ser postergada, segundo o encarregado de negócio e embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, que é o Gabriel Escobar. Segundo ele, isso porque, como o mês de agosto é de férias, seria mais efetivo que a comitiva viajasse em setembro ou outubro àquele país, disse Escobar. Ou seja, deixou bem claro, escancarou aqui, que a ida dele lá, vai adiantar neca de pitibiribas, vai adiantar nada, né? E aí, vem aqui, furo hilário do Thomas, né? É o seguinte, interlocutores de Lula em Nova York vazam para Valdo Cruz, que é aquele comentarista da Globo lá, né? Que Trump barra qualquer diálogo da Casa Branca com o Brasil. Pior, Trump arma declaração de emergência para justificar tarifaço brutal de 50%. Que triste. Calma que vai piorar. Ou seja, o Trump já mandou recado, já avisou, já disse que não quer papo com o Lula. E depois que o Trump afirmou que ia declarar emergência, com essa emergência, ele iria justificar as sanções ao Brasil, ou seja, ele corrobora aqui a certeza de que as sanções serão aplicadas. Que as sanções virão, tá? E aí o que aconteceu? Dólar dispara com notícia de que os Estados Unidos preparam a base legal para tarifaço. Olha isso, tá? A cotação do dólar subiu de forma acentuada no início da tarde dessa sexta-feira. A moeda americana esperava uma alta de 0,25 frente ao real e teve uma alta de 0,82, muito maior, né? Pouco antes disso, ela havia atingido 5,57, ou seja, subiu muito porque o salto ocorreu depois da veiculação de uma notícia da agência Bloomberg, segundo a qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma nova declaração de emergência sobre as tarifas que pretende impor contra os produtos do Brasil. Se ele impõe essa sessão de emergência, né, essa medida de emergência, ele pode impor todas as tarifas e sanções ainda mais pesadas contra o Brasil. Meu amigo, o cara não tá de brincadeira não, tá? Não tá de brincadeira não, tá? Vamos lá. Enquanto isso, o Lula se sente mais isolado do que nunca. Olha aí a publicação na CNN Brasil, tá? O presidente Lula disse hoje que Donald Trump não quer conversar com o Brasil para negociar a tarifa de 50% imposta aos produtos nacionais. Essa fala aconteceu mais cedo no evento em Minas Gerais e a repórter Thaisa Medeiros detalha essa declaração. Boa tarde, Thaisa. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente Lula cumprindo agendas, então, hoje em Minas Gerais, e fez essa fala a respeito do tarifaço de Donald Trump. Ele disse que no momento que Trump quiser negociar, ele está pronto para negociar. E disse também que conversa com todo mundo, mas, sobretudo, com quem quer conversar. E Donald Trump não quer conversar, segundo o presidente Lula. Ele voltou a criticar. E olha, o presidente Lula... Pois é, o Donald Trump não quer conversar. Agora eu te pergunto o seguinte, quem tem que puxar o papo, quem tem que dar um jeito de ligar, mesmo que o Trump não vai atender, não é o Lula, né? É sinal que o Lula está pouco se lixando com isso, ele quer que as tarifas venham para tentar apostar na polarização ainda maior, né? Os ricos são tão sabidos que... Dá uma olhada nesse trecho aqui, você deve ter visto isso aqui, né? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. São tão sabidos que eles inventaram o seguinte: o pobre fala assim, eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele é rico. Olha, ele só é rico porque já roubou. Os ricos
sou tão sabido. Nada como conhecimento de causa, né? Só é rico porque roubou. Se eu tivesse 7 milhões para declarar na campanha eleitoral, eu acho que eu ia ser rico. Eu acho que essa fala aqui é de conhecimento de causa, tá? Conhecimento de causa de quem quer a polarização, de quem aposta na briga dos nós contra eles, de quem aposta de que o rico contra o pobre é o melhor caminho, o negro contra o branco é o melhor caminho, o gay contra o hétero é o melhor caminho. Essa é a aposta desse tipo de gente. Gente que gosta da guerra de narrativas. Vem cá, muita gente criticou o discurso do Temer. E com razão, não dá para confiar no Temer, né? Ele não é confiável. Agora, uma coisa a gente precisa entender, que é preciso de pacificação, é preciso. E a forma de pacificação é como? Anistia ampla, geral e restrita. E parar com esse negócio do nós contra eles. Começa assim. E aí, né, a gente vai estar acompanhando para ver se no próximo bloco tem pelo menos uns 10 deputados lá acampando com o Hélio Negrão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.